Convidamos neste momento o professor Dr. Genebaldo Freire Dias, repito, mestre e doutor PhD em Ecologia, autor de 19 livros sobre a temática ambiental. Tem 44 anos de prática acadêmica e ativismo ambientalista. É o autor brasileiro mais citado nos processos de educação ambiental. Professor, pesquisador por 27 anos da Universidade Católica de Brasília, onde foi diretor do programa de mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental, secretário de Ecossistemas da SEMA, diretor do Parque Nacional de Brasília e do Departamento de Educação Ambiental do IBAMA, onde também foi analista ambiental de 88 a 2014. A partir de agora, professor Dr. Genebaldo Freire Dias. Bom dia, todo mundo. Bom, nós não vamos fazer palestra. Primeiro eu quero apresentar para vocês uma caixinha. Essa caixinha aqui. E eu vou colocar uma coisa aqui dentro. E eu vou pedir que vocês façam a mesma coisa. Colocar nessa caixinha o ego. Vamos guardar o ego. Ele atrapalha muito a gente. Nessas apresentações, quando falo assim que eu escrevi não sei quantos livros, isso me dá uma agonia, porque você não escreveu coisa nenhuma. Seria muita pretensão você achar que você escreve um livro, quando você se baseia em tantas referências, tantas pessoas se somaram para que aquilo acontecesse. Então você tem ali uma pequena contribuição. Enquanto o nosso amigo vai removendo o piano para não interferir na visão de vocês, eu queria fazer um convite para que vocês se esforçassem para a gente se livrar de uma vez de uma coisa que se chama sentimento de vira-lata. É difícil se livrar dele. Demora muito, porque ele nos persegue o tempo todo. E nós vamos precisar fazer isso. O tempo todo. Por que sempre lá é melhor? Ontem eu conheci a tapioca mais maravilhosa, incrível que o ser humano pode experimentar na vida. Parque das Dunas. Quantos países do mundo consegue evitar que os prédios façam aquilo desaparecer? Vocês têm isso. Quais foram as pessoas que nos legaram patrimônio? Muitas delas nem estão mais aqui. Banana, laranja, manga, abacaxi, umbu, siriguela. A diversidade de frutos que nós temos. Fantástica capacidade de produzir um coral como vocês experimentaram aqui. O talento, a criatividade. E algo que a gente nota andando nos restaurantes, nas padarias de Natal, vocês têm algo diferenciado das demais capitais do Nordeste? Requinte. Vocês têm um requinte especial. Vocês conseguiram, ao longo da história de vocês, preservar a sua música, as suas tradições, a sua culinária. Tenho orgulho disso.
Bom, eu vou pedir que diminuam as luzes aqui e alguém deixa um microfone de reserva, que esse vai deixar a gente na mão qualquer hora. Eu estou tendo o apoio aqui do meu amigo Mateus. E nós vamos falar disso aqui. Será que nós somos um experimento? Será que somos um experimento? Veja só. Tem o planeta, aí tem um continente negro, um continente amarelo, um continente vermelho, um continente branco. É como se dissessem assim, bom, vocês vão viver aí, e para complicar, vocês vão falar línguas diferentes. É melhor vocês me arrumarem outro, hein? Línguas diferentes. Só no Brasil tem mais de 300 etnias diferentes. Só no Brasil. Mas para complicar, além da língua, vamos colocar também... Obrigado. Vamos colocar também costumes diferentes, valores diferentes, alimentação, tradições, religiões diferentes. Eu vou pedir para você tirar essa luz amarela, parece um artista aqui, uma celebridade. Isso, tira isso aqui. Aí, agora. Então vocês se virem aí, vocês se entendam com as suas diferenças. O planeta é pequeno, vocês se virem e se entendam. Porque só existe uma forma de vocês sobreviverem. Porque se vocês começarem a brigar entre vocês, não vai dar certo. Vocês têm que aprender a cooperar um com o outro. Vocês têm que aprender a respeitar as diferenças. E vocês têm que ter algo que se chama amor, compaixão. Se vocês não entenderem isso, o planeta não vai suportar vocês. Não parece um experimento? Por isso que eu falo em paralaxe. Paralaxe é uma coisa que a gente usa lá para calcular a distância das estrelas, é uma triangulação. A distância de um olho para o outro, por exemplo. Isso aqui é um paralaxe. Eu vou pedir para você diminuir as luzes do palco para a gente fazer uma experiência aqui. Vou pedir para você colocar o seu dedo assim bem na sua frente, de modo que coincida com a reta com um dos olhos fechados. Fecha um olho e o dedo fica em cima da reta. Agora troca de olho. Hã? Que coisa, né? Mas veja só, quer dizer que um olho seu vê diferente do outro. E o olho está no mesmo cérebro, é da mesma pessoa, com visões diferentes, te levam ângulos diferentes, visões diferentes, o mesmo cérebro, da mesma pessoa. Então esse é um dos elementos que precisa ser observado, porque você quer que os outros sejam você. O outro tem que ser a sua cópia, o outro tem que ter a sua opinião, ver o mundo na sua perspectiva, e isso não é possível. Imagine nações, imagine ideologias. Um aspecto. Estamos aqui, nós temos um manual
para viver aqui na Terra? Não. Mas um manual que nos desse os procedimentos para a gente sobreviver aqui. Não é qualquer sobrevivência, sobrevivência digna, feliz. Será que existe esse manual? Veja bem, agora eu vou pedir que você apague todas essas luzes, porque a gente vai se concentrar na nossa localização. Onde nós estamos. Imagina uma noite de céu estrelado. Cada ponto daquele é uma galáxia. Uma galáxia, cada ponto. Então, vamos dizer que a nossa seja aquela ali. A nossa Via Láctea. Então, vamos nos chegar mais próximo. Aqui está a Via Láctea com trilhares de sóis, igual ao nosso. E o nosso Sol é esse aqui, digamos. Vamos chegar perto, aqui está a nossa estrela, que é uma bomba atômica explodindo. O calor que você sente é radiação, que vem de uma bomba que explode. Obviamente, um dia ela vai parar de explodir. E aqui estamos nós. Essa sonda nos enviou essa imagem da Terra vista de longe. Aquele pontinho minúsculo flutuando no espaço. Curioso. Todos nós estamos ali. Todos nós. Nós somos uma população confinada na superfície de uma esfera que flutua num espaço gelado, aquecido por um sol. Essa esfera tem recursos limitados. E nós, na nossa arrogância, queremos que a Terra se adapte a nós, e não o oposto. Então, estamos todos ali. Ou assim, porque a Terra não tem essa história de cabeça para baixo. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso lugar. Flutuando por aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma pergunta. Sabendo que lá fora a temperatura é de 273 graus negativos, como é que a gente consegue sobreviver nesse ambiente tão hostil, tão agressivo? Como sobrevivemos na superfície desse minúsculo grão que flutua no espaço? Qual é o segredo de a gente conseguir ficar aqui? São essas redes. São redes complexas, são redes que nós não conhecemos todas, por isso a gente coloca a interrogação, e que a ciência da mudança do clima está nos ajudando muito a entender a complexidade crescente à medida que você vai analisando os sistemas. A existência da vida na Terra, ela é quase um mistério, ou é um mistério, porque a possibilidade de nós existirmos diante de um universo gelado é quase zero. Mas nós estamos aqui, nessa aventura. Observe que a cooperação ela é mais forte que a competição. Não são os organismos mais fortes, não são os organismos que têm a maior capacidade de competição que sobrevivem hoje, são os que têm a maior capacidade de cooperação. A nova biologia afirma isso. Diante desses elementos, e quando a gente examina a ciência da mudança do clima, nós descobrimos e temos acesso a informações que nos deixam estarrecidos pela complexidade dos processos que permitem que a vida exista na Terra. E eu vou dar um exemplo. Quando o planeta aquece por conta de processos que são geológicos e outros que nós estamos fazendo, como desmatamento, mudança de uso da terra, emissões de gases de efeito estufa, enfim. O planeta aquece
os oceanos aquecem e se tornam ácidos, e as algas começam a morrer. E nós sabemos que mais de 90% do oxigênio que nós dependemos vem das algas. E no estudo da mudança do clima, descobrimos nuvens brancas, chamadas clatratos, que não têm água. Sim, mas para que servem essas nuvens brancas? E elas não obedecem o padrão de nuvens formadas pela evaporação oceânica. Aí o estudo revelou que essas nuvens são sintetizadas, produzidas por algas. As algas marinhas estão produzindo nuvens brancas. Sim, mas se ela faz um esforço tão grande para isso, para quê? Qual é o objetivo? Bom, já mataram a charada. A nuvem branca vai interceptar a radiação solar, vai funcionar como se fosse um guarda-sol, para diminuir o aquecimento dos oceanos. Então você está me dizendo que as algas elaboraram um projeto para sintetizar nuvens que vão diminuir a temperatura dos oceanos. No fundo é isso. Mas não temos como entender isso. Não há modelo científico de análise capaz de entender isso. Você não vai me convencer que as algas elaboraram um projeto para produzir nuvem branca. Mas à medida que você vai estudando elementos da natureza, você vai encontrando isso aí com muita frequência. Quando você estuda um formigueiro, e um experimento que a gente faz na universidade, de injetar água com cimento e gesso, aquele líquido desce por todos os corredores, aquele formigueiro já está abandonado há muito tempo, e quando aquele solidifica, alguns dias, a gente vai escavando até que todo o complexo do formigueiro se expresse, se revele. E aí os engenheiros chegam e dizem, isso aqui é perfeito. É a construção mais perfeita que eu já vi na vida. Do ponto de vista de segurança, eficiência energética, eficiência térmica. Até o arquiteto diz assim, até esteticamente é perfeito. E aí você pega uma formiga e vai olhar o cérebro de uma formiga. Você vai me dizer que foi aquela formiga que elaborou. E aí veio o conceito de superorganismo. São todos os cérebros somados. Então nós, seres humanos, estamos precisando formar esse supercérebro, vibrarmos numa mesma direção, numa mesma amplitude, numa mesma frequência, para a gente atingir o que a gente quer. Porque a nossa vida é rara. Esse ser formado por água, um esqueleto calcário, um conjunto de átomos que formam moléculas, tecidos, sistemas, é raríssimo no universo. A própria água no estado líquido é raríssimo no universo. E nós somos o todo. Nós somos um pedaço disso. Para a gente ficar mexendo mais nesses mistérios, veja alguns limites que nós temos nesse ponto onde nós podemos nos expressar. Nós temos os nossos limites físicos, água, por exemplo, mas a gente está poluindo, devastando as nascentes, desperdiçando. Dependemos do solo fértil para nos alimentar e estamos degradando. Então tem algo errado com a nossa espécie. Então por que a gente está fazendo isso? Se a gente já sabe as consequências, por que insistimos nessa trajetória? Nós já sabemos dos nossos limites. Ah, mas precisa reunir, discutir. 47 anos atrás, nessa mesma data, estava criado o Dia Mundial do Meio Ambiente. 47 anos.
E esse camarada lá nos Estados Unidos já começava lá atrás essa história. O Aldo Leopoldo escrevia no almanaque sobre a questão dos solos. A mãe do movimento ambientalista nos legou Primavera Silenciosa. Paulo Nogueira Neto nos legou muitas leis ambientais, as unidades de conservação. O primeiro secretário de Meio Ambiente do país, que nos deixou esse ano. O Clube de Roma dizia que, olha, não dá para continuar crescendo indefinidamente. Veio a Conferência de Estocolmo, depois a Rio 92, e na Rio 92, 130 cientistas assinaram o primeiro aviso dos cientistas à humanidade. Era um alerta que, no período, foi um tanto quanto ridicularizado ao ponto com o que fizeram com o Clube de Roma. Bom, aí veio o Rio +10, +20, vieram os relatórios do IPCC, o pessoal do clima, as COPs, o relatório Stern. O relatório Stern deu uma balançada no mundo dos negócios, porque ele foi escrito por um economista, não era um ecologista. Stern foi presidente do Banco Mundial por 10 anos. Conhece profundamente essa história. E ele dizia em letras garrafais: se você não vai ganhar de mim. Se as nações não investirem em adaptação e mitigação de mudança do clima, vocês vão perder até 20% do PIB. Isso é falência, cara. E ele ainda dizia: mudança climática é a maior falha de mercado desde a organização do ser humano em sociedade. E os relatórios da WWF, do WRI, eu coloquei ali o escambau, porque são tantos, então o escambau ali está representando todos. O grupo de Bilderberger, não sejamos ingênuos. Pesquisa quem são esses caras. Pesquisa que grupo é esse. Eles se reúnem a cada 2 anos. São 130 trilionários, que são os donos da economia do mundo, que definem qual é o país que vai quebrar, qual que vai ficar rico. E, finalmente, em 2017, sai o segundo aviso dos cientistas à humanidade, assinado por 15 mil cientistas, muitos ganhadores de prêmio Nobel. Eu recomendo todo educador, todo gestor ambiental precisa ter acesso a esse documento. São apenas 4 páginas, mas você tem ali argumentos absolutamente importantes para fundamentar as coisas que você precisa fazer. São 15 mil cientistas de 90 países, nos alertando a respeito do que precisa ser feito. E esse é um grande erro, a gente achar que tem muito tempo. Isso vai depender do lugar onde você está. Talvez aqui a gente tenha um pouco mais de tempo, por nós sermos um país rico e termos muitos recursos, e uma população pequena. Mas a Ásia, a África, a Europa, eles não têm mais tempo. O que estava previsto acontecer em 2050 já estão nas manchetes. Migração em massa. Se a gente não se ajusta, a gente pode se tornar um alienígena? Sim, se de repente você muda tanto e a Terra reage e busca novos ajustes, a gente pode ser simplesmente eliminado. Você já imaginou se muda a química atmosférica? Nós estamos acostumados com 21% de oxigênio. Se passar para 22%, a gente morre. Se cair para 17%, igualmente.
Esse equilíbrio é mantido por um jogo entre Sol, movimento dos planetas, fauna, flora, solo, gente, que resulta nesse 21%. Agora, como isso é conseguido, ninguém sabe. Isso é inegável. Criamos uma sociedade que nós não gostaríamos de ter criado. Uma sociedade distópica, normótica. Normose, um conceito muito interessante desenvolvido por Pierre Weil, Universidade da Paz, Roberto Crema. Normose é a doença da civilização atual e atinge o planeta inteiro. Normose é você achar que é assim mesmo. Não é assim mesmo. E não é assim mesmo. Não é normal você não ser feliz. Não é normal você não ter uma vida digna. Porque você reúne nesse pedacinho, nesse grão flutuando no espaço, tudo o que você precisa para viver a sua experiência, ele oferece. Podemos dizer quais são as nossas maiores ameaças. Podemos dizer que o crescimento da ignorância é uma das maiores. É só você analisar a qualidade da atual música popular. Analfabetismo ambiental. Das 200 nações do mundo, metade é analfabeta ambiental. Não tem sequer leis ambientais. Nós aqui no Brasil fazemos parte da elite ambiental do planeta. Nós estamos entre as 20 nações mais avançadas em meio ambiente do mundo. Nós temos inovação, pesquisa, tecnologia, órgãos colegiados, legislação, pessoas envolvidas, empresas com mente aberta, evoluindo seus processos, investindo em inovação. Mas não podemos falar muito da grande maioria dos países. A mudança do clima é uma grande ameaça. O acoplamento da tecnologia de inovação com inteligência artificial, se nós não desenvolvermos as nossas capacidades, pode ser uma ameaça. Eu vou dar um exemplo dos algoritmos apenas. Nós usamos um algoritmo é uma receita para fazer uma coisa. Todo mundo usa. O Google, o Facebook. Ele sabe tudo sobre você. O que você gosta, o que você não gosta, as pessoas com as quais você se relaciona, para onde você viaja. Gratuito, entre aspas. E as políticas públicas? Como elas estão para enfrentar isso? Internacionalmente, as políticas públicas são ingênuas. São superficiais, desconectadas, muitas vezes ultrapassadas. Há uma necessidade de incorporação de novos conceitos, investir em qualificação, em inovação, em pesquisa e ser mais atrevido, não ter medo de errar. Se a gente não faz isso, nós corremos alguns riscos. Por exemplo, deixar de perceber as realidades mais básicas. Ou seja, não perceber as nossas vulnerabilidades. Vocês tiveram um exemplo disso quando tivemos a greve dos caminhoneiros. Em tão pouco tempo, por um componente, a sociedade vai desmontando. Você, para cozinhar, o teu gás vem da Bolívia. E fomos criando vulnerabilidades cada vez crescentes, sem nos apercebermos da armadilha que estávamos montando para nós mesmos. Me falaram que isso é uma praia aqui em Natal. É Ponta Negra?
Ou é São Miguel do Gostoso? Deus do céu, hein? Nós estamos num paraíso aqui. É claro que o mundo não pode continuar crescendo 75 milhões de novas bocas todo ano. E esse tema saiu das pautas, por várias razões. Porque é complexo, porque tem problemas étnico-religiosos complexos, porque o pessoal do consumo não quer tocar no assunto, mas vai precisar voltar a discutir isso. Nenhuma espécie cresce indefinidamente. Nenhuma. E nós podemos estar tendo crescimento de bactéria. Nós não somos isso. Então, dá para perceber que nós, seres humanos, como espécie, vivemos uma falha. Porque a gente permitiu chegar nesse ponto. Uma falha de percepção. A educação falhou. As religiões falharam. As políticas falharam. E agora nós estamos no caminho de volta, investindo para ganhar tempo, para resolver essas encrencas que nós mesmos fomos criando. O reitor citou ali alguns exemplos absolutamente brilhantes de enfrentamento. A nossa promotora anunciou uma série de processos reais, vitais, objetivos que estão acontecendo nas comunidades. O nosso presidente do IDEMA descreveu as coisas que estão fazendo. E eu creio que cada um de vocês, se for aqui na frente e sentar ali, a nossa secretária de Educação, você que tem uma ONG, você que trabalha na segurança, na alimentação, no transporte, tem alguma coisa para dizer, porque nós, brasileiros, somos bons nessa história. Nós estamos mostrando ao mundo como é que faz as coisas. Nós temos um constrangimento grande, porque há um excesso de informação de coisas ruins, em detrimento das nossas conquistas. Quais seriam, então, as saídas para a gente sair dessa falha? Isso é óbvio. Essa construção de uma sabedoria dos limites, de reconstruir a racionalidade ecológica, é o que nós estamos fazendo. É que o reitor e a promotora e o pessoal, exatamente aquilo ali. Então, nós não estamos de braços cruzados esperando a coisa chegar. Infelizmente, mais da metade dos países do mundo não sabem sequer o que é isso. São analfabetos ambientais. Estão precisando da nossa ajuda. Nós hoje exportamos tecnologia ambiental para o mundo inteiro. Nós exportamos metodologias de educação ambiental para o mundo inteiro. O que os nossos professores fazem nas salas de aula, hoje, é a ponta da evolução do processo de educação ambiental. Hoje nós somos copiados no mundo todo. Não há uma escola no Brasil que não se trata a questão ambiental. Os nossos professores são criativos. Você entrega 10, ele transforma em 1000. Ele inova, aplica, modifica, ajusta. Nós somos hoje, perante a comunidade internacional, referência em muitas coisas. Entender as razões das nossas dificuldades e aprender com isso. Não podemos perder essas oportunidades para buscar lucidez. Veja, as escolas agora estão incorporando meditação como uma prática tradicional. Belíssimo isso. Porque nós estamos precisando buscar lucidez. Praticar, cultivar a paciência. Por meio da paciência, você acessa
os arquivos da sabedoria. E uma vez com a sabedoria, você se torna sereno, compreensivo, cooperativo, equilibrado. A sua participação é decisiva, você toma decisões mais tranquilas, você recebe a iluminação interior e faz as coisas com tranquilidade. E passa a entender as diferenças, as ignorâncias. Essa busca da lucidez, ela é absolutamente fundamental no nosso meio, qualquer, educacional, enfim, né? Rever conceitos, valores, porque você não está aqui à toa. Observe que você é único, não tem uma cópia sua. Então a você foi confiada uma tarefa: vá e contribua para a evolução. Por menor que seja o teu raio de atuação, você é um componente fundamental. Sem você, o universo está incompleto. Einstein mostrou isso na fórmula dele. Esse é o nosso caminho. Medo? Medo por quê? Incerteza é a coisa mais certa que nós temos. E aí está a graça. Nesse exato momento, nós estamos a 170 mil quilômetros por hora de rotação da Terra. Mas a Terra gira em torno do Sol, que vai para mais de 60 mil quilômetros por hora. O Sol está numa galáxia, e a galáxia se movimenta no cosmos a 2 milhões de quilômetros por hora. Quer dizer, no momento que você entrou nesse auditório, e quando terminar tudo e você sair, o ponto no qual você está no espaço ficou muito para trás. A nossa impermanência, ter noção da nossa impermanência. A nossa passagem é rápida aqui, uma jornada rápida. Nós ganhamos um corpo físico, um empréstimo da Terra, átomos, moléculas que vêm por meio da alimentação, da respiração. Tu ganha um corpo físico para viver uma experiência, envelhece, morre, decompõe, começa tudo de novo. Então você é o todo. Então vamos transformar isso numa aventura. Esse desafio. Porque nós estamos vivendo a transição mais rápida, jamais experimentada pelo ser humano em sua história. E eu dei o exemplo para vocês aqui dos algoritmos. Inclusive, o Yuval diz o seguinte, que nós não somos clientes, mas somos produtos. Estamos sendo usados. Aí a gente sugere, para quem tem um tempinho, localizar no YouTube um filme chamado O Segredo. Dá uma olhada nesse filme. Eu creio que muitos de vocês já viram. Está feito o convite. A gente se torna aquilo que você pensa e sente. Vocês são Potiguar porque vocês fizeram isso. Vocês têm o Parque das Dunas lá em vez de prédios porque vocês fizeram isso. Vocês têm uma identidade fortíssima porque a cada dia vocês construíram isso. Projeto que você quer. Veja que coisa curiosa. A mente não distingue os objetos do que é dos sentidos, do que é do pensamento. Os nossos sentidos nos traduzem uma minúscula parte do que está em nossa volta. A nossa visão é extremamente limitada, assim como a audição, enfim. A nossa intuição, o nosso sexto, sétimo, oitavo olho, como você chama, quando você passa pelos caminhos da meditação, você estimula esses centros e amplia
a sua percepção. Um erro estratégico nosso, um erro estratégico da nossa espécie, que a gente agora quer falar o contrário, para você não focar no que você não quer. Não foque no que você quer, no que você não quer que te aconteça. Não foque na poluição, não foque na devastação do planeta. Foque no que nós estamos fazendo de bom. Foque nos exemplos de ação efetiva que nós ouvimos da mesa. A quem interessa tanta notícia ruim? Quem seleciona coisas tão ruins? Que necessidade eu tenho de saber que um caminhão passou por cima de não sei quem, não sei onde, 7 horas da manhã? Eu não preciso disso. A Madre Teresa de Calcutá falava uma coisa muito interessante. E cai exatamente nisso. Vamos focar nas nossas potencialidades, nas nossas habilidades de construir um mundo bom, como nós estamos fazendo, e ampliar isso. Porque, veja, nós não somos indivíduos. Isso está muito explicado quando Einstein dizia que energia e matéria são a mesma coisa, depende da velocidade. Você integra o todo. Então, cada um de nós é a causa, mas também é a mudança. Você tem inscrito no seu patrimônio genético as informações para ser um ser que veio para provocar, causar, estimular a evolução da espécie. E não é só uma evolução biológica. É uma evolução a mais visceral de todas, a mais determinante, que é a evolução espiritual. Que sem ela, as outras perdem sustentação. Nós sabemos disso, e então a gente precisa se conectar, reconectar, conectar, porque nós não somos isso aqui. Não somos isso. Nós somos o todo. Energia, matéria, velocidade da luz. Para você ter uma ideia de como somos parte do universo, a matéria que existe no corpo de cada um de nós, pegarmos apenas uma pessoa aqui e transformar em energia, você poderia destruir a Terra. Aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki tinha 250 gramas de urânio. Massa transformada em energia. Nós somos parte do todo. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês. Ah, mas está tudo muito difícil. Será? Essa é uma rua na capital da Suíça. Bom, eu sabia que por aqui tinha um lugar onde Albert Einstein morou, onde ele escreveu a sua teoria da relatividade. Até que encontramos esse lugarzinho aqui, esse apartamentozinho aqui. A entrada aqui, essa escadinha de madeira, esse corredor, mais o corredor, onde ele pendurava seu chapéu, pendurava os casacos de frio, e no apartamento é isso que vocês estão vendo aqui. Só isso. E aqui morava ele, a esposa, o filho recém-nascido e a mãe dele. Aqui, seus pertences, onde escrevia, onde fazia suas conferências. Mas me chamou a atenção essa coisa lá na parede. Isso aí é uma intimação da polícia por atraso e falta de pagamento do aluguel. Albert Einstein. Então veja, não existe momento ideal, não existe um momento certo. Não espere o ideal, porque ele não existe. Existe um momento.
E esse momento é o atual, é o agora. Os mistérios vão continuar. Os conflitos vão continuar. Os mistérios fazem parte da nossa estrutura de interrogação. Por que eu estou aqui? Veja, se você perguntar a um físico quântico de que se compõe o universo, ele fala que se compõe de energia. Se perguntar, então, o que é energia? Olha a definição dele. Algo que jamais pode ser criado ou destruído. E sempre existiu. Aí você vai lá na frente e pergunta a um teólogo. Quem criou o universo? Ele fala que foi Deus. E você pergunta quem é Deus? Aí ele vai falar a mesma coisa. Vai falar isso aqui. Deixo essa reflexão com vocês. A mesma definição. Ah, tem um anjo dando uma mensagem para a gente. Estão ouvindo? Subliminar. Ele está aparecendo por aqui. Aliás, hoje pela manhã, quando nós estávamos fazendo a oficina com... Não, foi ontem, com os professores, no Parque das Dunas, a gente perguntou, vocês receberam alguma advertência hoje? Da natureza? Receberam algum aviso da natureza hoje? A natureza se comunicou com você dizendo, estou de olho em você. Não? Bem te vi. Bem te vi. Bem te vi. Toda hora eles fazem isso. Estou de olho em você. Olha o que vocês estão fazendo. Será que nós chegamos num ponto de não retorno? Absolutamente. Absolutamente. Na verdade, essa é a melhor época que nós estamos vivendo. A melhor época. Mateus 4. Essa é a melhor época. Sabe por quê? A crise, corta aquele S lá e crie. Começa a mudar as coisas. Só volta. Você é um agente de transformação. O lar. O lar é isso aí. O lar é isso aí. Esse é o lar. Então você se transforma num imã, cara. No momento que você se transforma, essa coisa toda em volta vai transformar. Não precisamos acentuar isso. Nossas tragédias, a gente só mostra essas coisas. Será que não tem coisa boa por aí? Não acontecem? A quem interessa isso aí? Então não vamos permitir que nos enfraqueçam. É isso que a gente quer que a gente faz. Perceber um pouco essa maravilha que está em volta de você. Valorizar isso. Essa é a época das transformações da Terra, induzida pela moçada nova, nova cabeça. Aquele menino que você acha que ele tem TDAH, é outro mundo, outra percepção. Nós temos alta resiliência. Nós não temos que ficar buscando perfeição, porque nós já somos perfeitos. Aquela ideia boba, você só usa 10% do cérebro, esqueça isso. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Até porque se a gente não fizesse isso, não teria sobrevivido. Nós somos seres plenos. A gente busca algo que já possui, então o que está faltando? Tem uma coisa faltando. Que eu quero instigar vocês, é isso aqui que está faltando. Gratidão pela vida. Agradecer o ar que você respira, o alimento que chega, os amigos que você tem, o trabalho, a aventura, a possibilidade de estar vivendo uma aventura incrível num planeta belíssimo, num país belíssimo, com um povo belíssimo, que te dá bom dia, que te cumprimenta.
A gratidão é o lubrificante da vida, e essa beleza que a gente vê cercada, a gente precisa agradecer, perceber. Já temos isso. Então vamos ampliar a nossa percepção para perceber esse mundo que está em sua volta. Nós já estamos acelerando as reformas, e quando a gente fala em reformas aceleradas, não precisa falar muito para vocês a que é que eu estou me referindo. Nós estamos fazendo isso. Vamos lá, Mateus? Você sabe por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque no decorrer da caminhada, algumas figuras especiais começaram a aparecer no nosso mundo, além dos jovens que estão revolucionando, se envolvendo em projetos e pesquisas, mas são pessoas que dizem que nós já estamos tratando o planeta de uma forma diferente, estamos minimizando a nossa presença na Terra, e nós estamos já iniciando novos hábitos, novas formas de nos relacionarmos com os nossos parceiros de caminhada. E um convite para que a gente passe a prestar mais atenção aos olhares que nós temos na nossa frente, aos olhares que chegam aos poucos e vão dizendo: você está me vendo? Eu estou aqui com você, nós estamos todos nessa caminhada. Um pouco mais de tempo para olhar esses olhares, para tentar entender o que eles estão dizendo, o que eles querem nos passar com a sua sabedoria, com o seu tempo, com a sua expressão. Veja, pessoas especiais passaram por nós e deixaram mensagens que foram dizendo, por meio dos seus exemplos, por meio da sua vivência, por meio do seu dia a dia, é possível, é melhor um caminho assim. Nos legaram pelo exemplo, nos legaram pela simplicidade, nos legaram pelos seus talentos, as coisas boas que nós temos construído ao longo dos séculos. Os nossos pais, pessoas que na sua trajetória disseram isso aqui. Mas eu trouxe uma imagem especial para vocês. E aí, Mateus, vamos para o 5, a última. Essa imagem é fantástica. Eu demorei muito para chegar nela. Mas eu quero separar uma imagem para a gente fechar a nossa sintonia. Mas para mostrar essa imagem, eu vou pedir que o meu amigo ilumine o auditório todo. Vamos lá? Sabe essa imagem? Somos nós. Olhem para vocês. Vamos ficando de pé. De pé. E vamos nos aplaudir. Vamos lá. Nós somos a geração dessa mudança. Nós somos a geração. Vamos nos cumprimentar. Vamos nos cumprimentar. Somos a geração da mudança. Nós somos essa geração.
Eu quero convidar todos para a gente fazer aquela foto de cima para baixo, pegando todo mundo. Vamos lá? Isso. Vamos lá, gente, vamos guardar esse momento aqui, todo mundo aproximando pertinho aqui do palco, por favor, rapidamente. Foi lindo, Genebaldo, estamos emocionados.